com a paz do Senhor, amém? Bom, meus irmãos, a palavra que o Senhor colocou no meu coração para que eu viesse compartilhar com vocês nesse dia, ela vai se encontrar em 1 Reis, seu capítulo 16, versículo 1, 2 e versículo 7. Porém, antes de ler essa palavra, eu gostaria de falar sobre o templo judaico, o templo de Jerusalém. Por quê? Porque eu falando sobre esse templo, sobre as subdivisões dele, vai ser um gatilho, vai ser essencial para a ministração. Amém? Bom, o templo de Jerusalém, ele era subdividido em 3 partes. Era dividido pelo átrio, lugar santo e o santo dos santos. No átrio, lá tinha o altar do holocausto e o lavatório. No átrio frequentava somente sacerdotes e as pessoas comuns, homens comuns. Porém, homens que não estivessem puros naquela época. E também existia o lugar santo. No lugar santo ficava a mesa, o candelabro e o altar do incenso. Porém, só entravam no lugar santo os sacerdotes. E tinha o Santo dos Santos, que lá ficava a Arca da Aliança, um lugar onde a presença de Deus era mais intensa. E no Santo dos Santos, quem entrava lá dentro era somente o sumo sacerdote, uma vez por ano. Amém? Bom, entre o Santo dos Santos e o lugar santo tinha um véu. Tanto é que você lê no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 51, que após a crucificação de Jesus Cristo, esse véu se rompe. E o que simboliza isso? O véu se rompeu. O véu se rompeu simboliza que agora é de livre acesso. Agora não é somente o sumo sacerdote, os sacerdotes que frequentam naquele lugar, naquele ambiente onde a presença de Deus se manifesta, mas também qualquer pessoa pode ter acesso à presença de Deus, ter acesso à intimidade com Deus. Amém? Bom, agora eu gostaria de ler sobre o livro, a qual foi para vocês anteriormente, que é 1 Reis 16, versículo 1, 2 e 7. No versículo 1 vai dizer: Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Hanani, contra Baasa, dizendo, versículo 2: Porquanto te levantei do pó, e te pus chefe sobre o meu povo Israel, e tu andaste no caminho de Jeroboão, e fizeste pecar meu povo Israel, irritando-me com os seus pecados. Versículo 7. Assim veio também a palavra do Senhor, pelo ministro do profeta Jeú, filho de Hanani, contra Baasa e contra a sua casa. E isso por todo o mal que fizera aos olhos do Senhor, irritando-o com a obra de suas mãos, para ser como a casa de Jeroboão, e por isso o ferida. Amém? Bom, Baasa, para quem não sabe, ele é filho de um profeta. E eu queria ressaltar isso aqui. Profeta não é a mesma coisa que sacerdote. Por quê? O sacerdote, ele recebia do homem e entregava para Deus, apresentava para Deus. Porém, o profeta não. O profeta recebia de Deus e entregava para o homem. Amém? Então, Baasa, ele é filho de um profeta. E sendo ele um filho de profeta, então Baasa, ele cresceu debaixo das leis de Deus. Ele cresceu, ele foi doutrinado conforme os princípios de Deus, as leis, os mandamentos, os estatutos de Deus. Amém? E não somente isso, Baasa, a palavra diz que Deus o levantou do pó. O que é levantar do pó? Tirar do chão. Deus investiu em Baasa. Deus operou na vida de Baasa. Deus exaltou Baasa. E não somente isso também, Baasa, ele também viu a consequência dos pecados daqueles que pecaram contra Deus. Ele viu o castigo de Deus contra essas pessoas. Então são 3 fatos. Baasa cresceu debaixo da lei de Deus, foi criado conforme a lei de Deus. Baasa viu o operar de Deus na vida dele. E também Baasa viu o castigo de Deus contra aqueles que pecaram contra o Senhor. E mesmo depois de tudo isso, Baasa peca. E não somente peca, mas ele peca e continua pecando. Davi, ele não era da tribo de Levi. Pelo contrário, Davi, ele era da tribo de Judá. E somente quem era sacerdote eram os da tribo de Levi, descendentes de Arão. Bom, então Davi, ele também era um homem comum. Ele não era sacerdote, ele era rei. Baasa, também homem comum, era rei. Qual é a diferença aqui? Porque Davi, ele tinha intimidade com o Senhor. O nível de adoração de Davi era o Santo dos Santos. Porém, o nível de adoração de Baasa era o átrio. Por quê? A palavra vai dizer, no Salmos 51, versículo 8, o seguinte, que Davi vai escrever:
Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Este salmo Davi vai escrever porque ele está falando sobre confessando o pecado que ele comete. Qual pecado é este? Davi, todos sabem que adultera. Ele se deita com Batseba, que é mulher de Urias. Porém, Davi, ele se arrepende do seu pecado. Porém, Baasa não se arrepende. Você não vê nenhum momento que Baasa se arrependeu. Não. Você vê que Baasa, ele praticou o pecado, mesmo conhecendo as leis, vendo o operar de Deus, vendo o castigo das pessoas que pecaram contra Deus, ele continua pecando. E é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, meus irmãos. Para vocês que vivem no átrio, não sejam essas pessoas, porque hoje é um livre acesso. Vai além, meu irmão, sai do átrio, chega até o Santo dos Santos, porque é um livre acesso, porque hoje você pode chegar lá. Só que eu gostaria de destacar isso também, que para chegar no Santo dos Santos, meu irmão, é um processo, e não é um processo fácil, porque você vai ter muita renúncia, você vai ter que ter muita busca, vai ter que santificar muito, vai ter que buscar muito a presença, a leitura da palavra, jejum, porque tem que ser constante, amém? Para chegar neste nível de oração, tem que ser constante. E é isso que eu queria falar para vocês hoje, irmão. Não seja como Baasa, que peca, mas não se arrepende. Continua. Seja como Davi. Davi pecou, mas se arrependeu amarguramente. Ele sentiu uma angústia enorme dentro dele. Para você ver a intimidade que ele tinha com Deus. Davi, ele era um homem comum, ele era rei. E ele peca contra Deus. Eu admiro isso. Ele peca contra Deus. Mesmo sendo rei, ele pecou contra Deus. Ele poderia se exaltar e falar, eu não preciso do Senhor. Não. Ele peca e reconhece que sem Deus ele não é nada. Que sem Deus ele não consegue viver. Então ele se arrepende verdadeiramente. E isso eu acho incrível em Davi, porque ele se arrepende. E para você ver então o nível do Santo de Davi é um nível do Santo dos Santos. Porém, Baasa, rei também, viu o operar de sua vida, homem comum também, ele peca e não se arrepende. E é isso que eu vim falar para vocês. Tem um louvor que diz, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe dizer. E é isso que eu falo pra você. O Santo dos Santos, meu irmão, é um lugar de intimidade. Você vê que Baasa, ele não frequentava o Santo dos Santos. O nível de oração dele não era o Santo dos Santos. Não, era o átrio. Porque se fosse o Santo dos Santos, ele pecaria e ele logo se arrependeria. Mas não se arrepende, ele continua pecando. Ele nem se importa, porém Davi não. Davi, a sua adoração é no nível do Santo dos Santos. Porque ele peca, se arrepende, porque ele sentiu nele ele via que ele era dependente de Deus. E ele sentiu uma angústia. Os seus ossos se quebraram. Ele escreve isso como um sentimento que os ossos se quebraram por causa disso. Isso é uma metáfora, tá, irmão? Não pense que os ossos se quebraram de verdade, não. Mas ele quis dizer que a amargura foi tão intensa que quebrava os seus ossos. Então, eu vim falar isso pra você hoje, irmão. Sai do átrio, você que está no átrio, e vai para um lugar mais íntimo com o Senhor. Vai mais intenso, vai mais além, porque o véu se rompeu e é livre acesso. Amém, meus irmãos? Fica na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.